Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu tenho uma história para vocês. E hoje nós vamos para a nossa terceira e última história sobre missões. Vamos falar um pouco de uma história muito conhecida, que é a história da mulher samaritana. Vamos falar também sobre a urgência das missões, o quanto é urgente a gente estar indo fazer missões, tá bom? O nosso texto base hoje é lá em João 4, nos versículos 34 e 35, e diz o seguinte: Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dize-vos que ainda não há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. E vamos para a nossa aula. Jesus foi o maior missionário. Ele sabia que todo mundo precisa de sua ajuda, precisa de seu amor e de sua salvação. Jesus e seus discípulos não ficavam muito tempo na mesma cidade. Eles viajavam de um lado para o outro para falar do amor de Deus às pessoas. E pessoal, naquele tempo não havia ônibus, carro, avião, moto, bicicleta, patinete. Não tinha nada disso. E as pessoas que tinham melhores condições viajavam montados em algum animal. Porém, muitas pessoas viajavam a pé. Em uma de suas viagens, eles precisaram atravessar uma região chamada Samaria. E as pessoas que moravam nessa região eram chamados de samaritanos. E por volta da hora sexta, que quer dizer meio-dia, o sol estava muito quente, fazia bastante calor. Jesus e seus discípulos passaram perto de uma cidadezinha chamada Sicar, onde havia um poço de água que era muito fresquinha. E Jesus, já cansado da viagem, sentou ali, bem pertinho do poço. E seus amigos foram até a cidade comprar alimentos. Enquanto Jesus estava ali descansando, apareceu alguém. E era uma mulher que saía da cidade e vinha ao poço buscar água. E naquele tempo, pessoal, as casas não tinham torneiras como hoje, e nem o filtro moderno, que fica uma água bem geladinha, ou até aquele filtro de barro que muitas pessoas gostam. Eles tinham que caminhar para buscar a água em algum poço. Aquele poço era muito especial para eles, porque foi cavado há muito tempo atrás, nas terras de Jacó, nas terras que Jacó dera a seu filho José. E aquele poço era chamado Poço de Jacó. E aquele era o melhor horário para aquela mulher buscar água, para ela não ser vista por ninguém. E quando aquela mulher chegou bem perto de Jesus, ele começou a conversar com ela. E ele disse: Você poderia me dar água para beber? E ela se assustou muito, pois naquele tempo os homens não conversavam com as mulheres. Muito menos os judeus falavam com os samaritanos, porque eles eram inimigos. Mas Jesus começou a conversar com ela e lhe falou muitas coisas sobre a sua vida. E ela ficou muito assustada. E ela pensou: será que esse homem é um profeta? Como ele sabe tudo isso da minha vida? E essa mulher estava muito surpresa. E ela perguntou a ele: O senhor é um judeu? Por que está pedindo água a uma mulher samaritana? E Jesus respondeu: Se você soubesse quem eu sou, me pediria, e eu lhe daria a água da vida. E a mulher respondeu: Água da vida? A mulher não entendeu o que era água viva. E você sabe como era essa água? Jesus não estava falando sobre água de verdade. Ele disse assim porque estava mostrando que ele poderia perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Ela precisava acreditar em Jesus para ter a vida eterna e alegria em sua vida. As palavras de Jesus não pareceram fazer sentido. A mulher fez mais algumas perguntas. O senhor não tem nada para tirar água e o poço é fundo. Como vai me dar água viva? O senhor é por acaso maior que Jacó que cavou esse poço? Jesus explicou um pouco mais. Ele queria que ela entendesse que alguém muito mais poderoso que Jacó estava falando com ela e lhe oferecia ajuda. Todo aquele que bebe a água desse poço terá sede novamente, mas a pessoa que bebe a água que eu dou nunca mais terá sede. Minha água dará vida eterna à pessoa que beber dela, falou Jesus. A mulher ainda não sabia ao certo o que Jesus estava falando, mas gostou do que estava ouvindo. Dê-me um pouco de sua água, disse ela, e eu nunca mais terei sede de novo. Em vez de dar à mulher o novo estilo de vida sobre o qual estava falando, Jesus a ajudou a mudar seu antigo modo de vida. E ele disse: Vai, chame seu marido e volte. Respondeu ela: Não tenho marido.
Está certo, falou Jesus. Você não tem marido. Você teve 5 maridos e agora está morando com um homem que não é o seu marido. A mulher não poderia acreditar no que estava ouvindo. Como ele sabia disso? O senhor deve ser um profeta, disse ela. Jesus contou-lhe que ele era muito mais que um profeta. Ele era o Messias. A mulher estava tão emocionada que correu de volta a Sicar e disse para todos com quem ele encontrou nesse caminho. Dizia assim: venham, venham, venham ver um homem. Esse homem disse tudo o que eu já fiz e eu não o conheço. Vocês acham que ele pode ser o Cristo? Os discípulos ficaram surpresos em encontrar Jesus conversando com a mulher samaritana, mas não lhe fizeram qualquer pergunta, apenas disseram: Mestre, coma alguma coisa. Em vez de pegar a comida, Jesus comentou: Olhe através dos campos. Os campos estão maduros, prontos para a colheita. Não era tempo de colher grãos, mas era tempo de colher pessoas, ou falar para essas pessoas sobre Deus. Jesus espera que seus discípulos entendessem que Deus queria que eles falassem a todos a verdade sobre ele. Isso significa falar aos samaritanos também. Jesus permaneceu em Sicar por mais 2 dias falando de sua salvação. Após ouvi-lo, muitas pessoas de lá acreditaram que ele era o Salvador do mundo. Para encerrar, em João 4,42 diz assim: E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pessoal, é muito importante a gente falar de Deus para as pessoas. É muito importante que a gente fale de Deus para os nossos amigos, para os nossos colegas e para aqueles que estão próximos da gente. Na Bíblia, a gente lê qual que é a nossa missão, que é o ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E a gente falou um pouco sobre isso na aula passada. É muito importante que a gente cumpra essa missão para que mais pessoas possam conhecer de Jesus, para que mais pessoas possam conhecer do amor dele. E como vimos nessa história, é importante que as pessoas possam conhecer de Jesus e tomar da água da vida para que elas também não possam ter mais sede, mas que elas possam ter a vida eterna. A gente precisa falar para as pessoas que Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos salvar, e que nós precisamos crer e aceitar Jesus para nós termos essa salvação. E um dia morar com ele lá no céu. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana. E vamos orar. Pai, muito obrigado por essa manhã de domingo. Pai, muito obrigado por essa história, porque cada dia que passa nós aprendemos um pouco mais contigo, Pai, e aprendemos sobre a nossa missão, sobre o ID, Pai, que devemos ir e falar sobre o Senhor a todas as pessoas e a toda criatura, Pai. Que as pessoas possam te ver, Pai, não só por falar, mas possam ver porque elas tiveram uma experiência contigo, Pai, e porque entenderam que o Senhor é o único Senhor e Salvador da vida dessas pessoas. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos guarde nesse dia. No teu nome que nós oramos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Boa semana.